Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa, faz 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas
perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de traz luz para as sombras, pra me encontrar. Muralhas, quebra mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras, pra me encontrar. oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tivemos aqui algumas dificuldades, né, técnicas. Nós estávamos experimentando aqui um programa, né, para nós passarmos a transmissão pelo computador, e nós tivemos aí uma dificuldade, né, por isso houve esse encerramento e nós precisamos regressar, retornar, né, mas é importante que nós estamos aqui para adorar, bendizer ao nome do Senhor, né, e sabemos que as dificuldades, elas vêm, elas acontecem, tem coisas que fogem, né, ao nosso controle. Que você nessa noite seja ligado, né, àquilo que Deus tem a falar com você, né, através dos louvores, aquilo que Deus já falou através dos louvores, aquilo que Deus irá falar por meio da sua palavra, que você possa estar com o coração aberto, amém, com a sua mente aberta, para receber tudo aquilo que Deus tem a falar com você, amém. Se possível, né, que você possa tirar aí sua foto aí com a sua família, se você estiver sozinho, também tire, né, esteja registrando esse momento. Eu creio que será marcante, né? Daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, poxa, eu estava, né, assistindo o culto pela televisão, pelo celular, pelo computador, né? E graças a Deus vai chegar um momento que nós poderemos estar juntos novamente, né, presencialmente, para adorarmos ao Senhor, né, com a mesma alegria, com a mesma paixão, né, com o mesmo desejo, né, de ver vidas transformadas, sendo renovadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a pastora Maísa nessa noite. Ela estará trazendo
a reflexão da palavra de Deus. Amém? Que você possa, de fato, abrir o seu coração, né? Permitir que o Senhor ele possa falar mais alto, né, do que qualquer palavra humana nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você, onde você estiver, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela serva do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus querido, Pai amado, Senhor, nessa noite, Pai, eis aqui a vida da tua filha, eis aqui a vida da tua serva. Meu Pai, nessa noite, usa, meu Pai, a tua filha como instrumento de tuas mãos para falar conosco, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que aprove ao Senhor nessa noite, nesse dia, meu Pai, ó Deus, manifestar a tua graça na vida da tua serva. Pai, usa conforme a tua vontade, o teu querer, meu Pai, que ela possa receber do Senhor e que ela possa entregar tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, quer falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Som. Eu saúdo a amada igreja, os amados irmãos, com a paz do Senhor. Quero dar boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão cultuando ao nosso Deus juntamente conosco, cultuando ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Eu quero, sem mais delongas, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é nas nossas vidas, misericordioso, que a graça dele tem nos acompanhado. Amém? Saudade de todos, que Deus abençoe a todos, Vamos aqui pela misericórdia do Senhor. Eu sei que o Senhor vai nos orientando, assim como Ele tem falado, durante toda essa semana, durante todo esse mês. O Senhor tem falado algumas coisas no nosso coração, meu coração, coração do pastor Marcos, o seu coração, o coração da sua igreja. Amém? Eu conversando com o Senhor algumas coisas, ou orando, que a oração é uma conversa. E o Senhor colocou algo no meu coração durante esses dias, toda essa semana. E eu peço só paciência um pouquinho para os irmãos, que vá acompanhando aos pouquinhos para chegar aonde o Senhor quer nos falar, quer conversar conosco nessa noite. Amém? Só um pouquinho, antes de abrir a palavra. O Senhor colocou algo no meu coração, um título, um subtítulo, não sei se eu falo assim, mas colocou algo para falarmos nessa noite. E eu queria falar, irmãos, de pessoas que são fortalecidas em Deus. Eu coloquei um subtítulo assim, fortalecidos. Claro que a fortaleza vem do Senhor, a força é dele, fortalecidos no Senhor. Não da nossa força, porque não somos nada e não temos nada. Então, eu acho que já deu para você ter a noção de que aquilo que Deus quer falar contigo hoje, porque foi a mesma coisa que o Senhor falou comigo. Fortalecidos em Deus. A palavra fortalecer, ela significa, irmãos, tornar forte, robustecer, encorajar, esforçar, tornar rígido, dar força. E em hebraico significa razaki. Fortalecer significa tudo isso que nós falamos aqui. Tornar-se forte. Ser rígido. E fortalecidos em Deus. A pergunta que vem à nossa mente, depois de sabermos o significado da palavra fortalecer, e a definição dessa palavra, a qual nós acabamos de ler, a pergunta que vem à minha mente, que veio na minha mente quando o Senhor me falou ao meu coração, foi que, por que é necessário nos fortalecermos? Por que a necessidade de nós nos tornarmos fortes em Deus? Por quê? Fiquei questionando, claro que nós sabemos, para nos mantermos de pé, continuarmos de pé, perseverarmos, continuarmos ainda na direção. Mas tem algo muito além disso, irmãos. Tem algo muito além. É bom lembrar que, como servos, nós necessitamos de sermos fortalecidos por Deus. Porque enfrentamos desafios constantes. Essa seria uma resposta, a qual nós acabamos de fazer. Por que ficarmos fortalecidos ou estarmos fortalecidos no Senhor? Porque nós enfrentamos todos os dias desafios, dificuldades. Nós enfrentamos o que tem do lado de fora
e o que tem do lado de dentro. A trajetória do cristão aqui na terra, ela não é fácil. A Bíblia compara a nossa trajetória cristã como uma maratona. Em Hebreus 12, se você quiser abrir, 12, versículo 1, ela fala disso. Ela fala dessa maratona, desse alcançar, desse esforço. Ela fala desse atleta, vamos dizer assim. O escritor anônimo das cartas aos Hebreus, ele diz assim, em Hebreus 12, versículo 1 e diante. Ele fala assim: a carreira que nos foi proposta. Ele compara essa carreira com um atleta que corre. Vamos abrir, vocês já conseguiram abrir aí? Achar? Hebreus 12, versículo 1 fala assim: portanto, também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira a qual nos for proposta. Esse já é o Senhor nos mostrando que a palavra dele diz isso. Não é algo que alguém foi lá e citou. Não, a carreira que nos foi proposta. O esforço a qual nós temos que fazer. O valor a qual nós temos que dar. E não é fácil. Essa trajetória, ela se inicia quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Essa trajetória, essa maratona, esse alcançar, esse vencer, essa responsabilidade de prosseguirmos diante daquilo que Deus nos dá. Daquilo que verdadeiramente nós temos que conquistar, não é pela a nossa força, mas é pela força do Senhor. Por isso que nós temos que ter esse fortalecer da parte do Senhor todos os dias. Esse querer estar forte no Senhor. Porque na minha força eu não é nada. Na sua ela não é nada. Mas na força que vem do Senhor, nós vencemos. Porque Ele vence por nós. E a fortaleza que Ele coloca dentro de nós é a sua presença. É confirmação da fé que nós temos, por mínima que seja. O Senhor diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ali será feito o que você ordenar. Você pode dizer ao monte, saia daí e transporta-te para outro lugar, e ele vai te obedecer. Porque aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. E já começa por aí. Essa é a verdadeira força que o Senhor tem nos dado. Perseverar na sua presença. Buscarmos a sua presença. E eu gostaria de te pedir para você abrir, agora sim, a palavra do Senhor, a qual Ele colocou no meu coração. Claro que Ele colocou algumas passagens, mas a palavra do Senhor está em Tiago. Por favor, abra a sua Bíblia. Eu peço aos irmãos, por favor, que me acompanhem para a gente ter mais ou menos o discernimento qual o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém? Tiago 5, versículo 8, fala do fortalecer. Fala dessa força que vem do Senhor e que Ele nos garante. Tiago 5, a partir do versículo 8, fala assim, olha. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está bem próxima. Sede vós pacientes e fortalecei-vos o vosso coração. Como é que eu fortaleço o meu coração, pastora? Como é que você fortalece o seu coração, pastora? Lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, orando, vigiando, o amando, dando valor, fazendo aquilo que Ele quer, me rendendo aos seus pés, tirando aquilo que eu acho que eu tenho e deixando Ele colocar aquilo que verdadeiramente Ele é. Eu me fortaleço quando eu busco a sua presença. Eu me fortaleço quando eu me alimento da palavra dEle. Eu me fortaleço quando eu reconheço que eu não sou nada sem Ele. A pessoa, o homem, o ser humano,
só consegue ser fortalecido quando ele reconhece que ele não é nada. Quando ele reconhece que a força vem de Deus. Quando ele reconhece que é dependente dele. Quando ele reconhece que tem que estar nele e ele em você. Aí, sim, o vaso esvazia e Deus enche o vaso. Ele preenche a alma. Aí a alegria do Senhor, verdadeiramente, ela é a minha força. Aí eu posso dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Aí eu posso dizer, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei-me quando me disseram, vamos entrar na presença do Senhor. Aí eu posso dizer, quando a palavra me diz, e ter convicção, guarda o teu pé quando entrares na minha presença, porque o lugar que tu entra é santo. Aí eu posso ter mais que convicção, que aquele que é na minha vida, ele é poderoso para me transformar, para me salvar, para me curar, para me levantar e para me fortalecer. É aí que começa a intimidade com aquele que pode. E aí ele começa a ver dentro de mim, de você, que nós não somos e não temos nada. E que ele é a nossa força. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. O Senhor diz na palavra dele, vigiai e orai, porque não sabes o dia que o Filho do Homem há de vir. Temos que estar fortalecidos, porque quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai buscar uma igreja enfraquecida no espírito. Ele vai buscar a sua noiva, lavada e remida no seu sangue, preparada, adornada para ele. E uma noiva fortalecida no seu Deus, ela está preparada, principalmente para o dia mau. Porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Desde o momento que damos esse ponto de partida da nossa vida, essa largada, até a cruzada da chegada que nós vamos passar por diversos obstáculos. Desde o momento, irmãos, que nós temos essa consciência que dos nossos olhos são tirados a tudo aquilo que nos cega espiritualmente, nós começamos a ter, mais do que nunca, convicção que essa largada, esse caminho a qual nós estamos prosseguindo, essa chegada à presença do Senhor, o final do caminho, é certeza de que nós estamos fortalecidos por aquele que está nas nossas vidas. E nesse caminho não serão flores, não é flores. Esse caminho é árduo. Nesse caminho há tristeza. Nesse caminho há decepções. Nesse caminho há traições. Nesse caminho há desânimo, a vontade de parar, a vontade de sair dele. Ficarmos estagnados muitas vezes na nossa fé. Nesse caminho há medo. Nesse caminho há angústia. Nesse caminho, o coração ele é pecaminoso. Vem várias coisas para nos tirar do foco, da chegada, do final dessa corrida de encontro ao nosso Pai. E essa corrida é quando Ele está de braços abertos no final. E quando você vê e fala, eu consegui porque o Senhor me fortaleceu. Se eu cheguei até aqui é porque o Senhor é sobre a minha vida. Porque as misericórdias dele sempre serão a causa de nós não sermos consumidos por esse caminho. São obstáculos e desafios que precisamos vencer. E por isso é a necessidade de nós nos fortalecermos. E eu separei aqui alguns tópicos, vamos dizer assim. Eu queria falar com você algo. O primeiro dele é que o obstáculo do cristão, que o cristão enfrenta na sua trajetória, é de vencer a si mesmo. É de vencer tudo que tem aí dentro. O velho homem, as velhas atitudes, o egoísmo, tudo aquilo
que nós colocamos como o centro. O primeiro desafio nessa carreira, nesse caminho, é vencermos a nós mesmos. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, lá na palavra do Senhor diz, 2 coisas precisam ser deixadas. Nós acabamos de ler, na mesma palavra você leu dos Hebreus 12, fala assim. Para que o atleta possa chegar até o final, ele diz que da mesma forma o cristão também deve chegar até o final, porque há um esforço. O cristão também deve deixar essas 2 coisas. Deixemos todo o embaraço, porque existem coisas na nossa vida cristã que vêm como embaraço para atrapalhar a nossa caminhada. Deixemos todo o embaraço. O embaraço significa que muitas vezes nós estamos amarrados, amordaçados, no sentido figurado. Significa que muitas vezes eu não posso me mexer. E como atleta, no sentido figurado, que a palavra nos diz que o atleta tem que se esforçar. O atleta, ele tem que estar livre, tanto nos pés, como nas mãos, como nas pernas, para conseguir correr. Porque amarrado, amordaçado, impedido, não conseguimos sair nem do lugar. E muitas vezes a nossa vida, na minha vida, na sua vida, como cristãos, como servos do Senhor, muitas vezes nós encontramos esses embaraços, algo que nos deixa paralisados. E o Senhor diz que não. Ele nos dá liberdade. E a liberdade do Senhor também é a nossa força. Ela é força para os seus servos. Existem coisas na vida do cristão, na vida cristã, que vêm como embaraços, como eu acabei de falar, para atrapalhar a nossa caminhada. E um exemplo ou vários exemplos eu poderia te dar, desses embaraços é desânimo, cansaço espiritual e até mesmo palavras negativas. Claro, quantas vezes você já ouviu e eu escuto, ouviu, e nós ouvimos e escutamos todos os dias e vamos escutar. Quantas vezes pessoas chegam para você ou falam de alguma forma que você não vai conseguir. Não vai conseguir, é a palavra que muitas vezes nós escutamos. Não vai conseguir na sua vida ministerial, não vai conseguir dentro da sua família, não vai conseguir no projeto, no sonho, não vai conseguir naquilo que Deus te proporcionou. Quantas vezes nós escutamos isso durante toda essa caminhada? Mas a palavra de Deus me garante que eu sou o que Ele diz. A palavra dele não cai por terra. Ele diz, ei, se tu uma bênção, eu sou contigo e eu te ajudo. É essa força no qual eu estou falando hoje. Não é uma força a qual eu vou para uma academia e desenvolvo algum músculo no sentido físico. Não é uma força que eu uso de algum animal que possa transportar algo que eu não consiga transportar porque é pesado. A força que vem de Deus é muito maior. É um vigor espiritual. É muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A força que vem de Deus é a nossa própria existência. É aquilo que nós nos tornamos. É aquilo que eu preciso. É aquilo que você precisa. É essa força que vem de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que na trajetória cristã, nós podemos vencer a nós mesmos. Como? Deixando que Deus seja o centro da nossa vida. É fácil? Não, é difícil. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz também que quando nós deixamos esse embaraço, quando nós nos colocamos na posição de conquistar, lutar e vencer, nós temos uma recompensa dada pelo Senhor. Nós receberemos do Senhor vigor. Quando nós estamos cansados, Ele nos fortalece. E quando estamos entristecidos, Ele é a nossa alegria. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque Ele é que dá força às nossas vidas nessa caminhada.
Eu louvo ao Senhor por isso. O segundo obstáculo, irmãos, é o obstáculo do pecado e a carne. Precisamos deixar os embaraços, os obstáculos do pecado, que de tão perto nos acompanha, se quisermos chegar até o final dessa trajetória. Deixarmos o embaraço, deixarmos o pecado, porque o pecado nos acompanha mesmo. Ele nos tenta. Deixarmos o velho homem e as velhas atitudes. O terceiro obstáculo das nossas vidas é o inimigo, é o diabo. O inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor, abra aí, por favor, vamos todos na palavra. 1 Pedro 5,8 diz sobre isso. Primeiro o embaraço, segundo o pecado, terceiro obstáculo, o inimigo das nossas almas. 1 Pedro 5, versículo 8, fala disso. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem destruir. Então esse caminho não é fácil. O Senhor diz que a porta é estreita. O caminho ele é bem longo, mas o caminho tem um fim. Assim como ele teve um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Quem nos colocou nesse caminho e nos dá a liberdade para escolhermos estarmos ou sairmos dele? Jesus. Porém, o mesmo Senhor, Deus da minha vida e da sua vida, é o mesmo que está te esperando bem no final do caminho. Bem no final da carreira. Bem no final, na chegada. Bem na chegada. Vencendo esses obstáculos, irmãos, podemos entender o porquê e a necessidade de estarmos fortalecidos. No Senhor, claro. Não é fácil vencer a nós mesmos, a si mesmo. Não é fácil vencer a carne. E não é fácil vencer o mundo. Todo dia é uma batalha espiritual. Mas ainda há uma palavra de esperança para mim e para você. Para todos nós. Diante desses desafios enfrentados. Servimos a um Deus que nos fortalece. Essa é a palavra ao seu coração nessa noite. Ainda há uma esperança para mim e para você. Porque servimos a um Deus que nos fortalece. Salmos 27 fala disso. Abra a sua Bíblia, por favor. Salmos 27, 14. O que importa aqui é a palavra do Senhor que está sendo pregada. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor. Não é as minhas palavras, é a palavra dele. Salmo 27, 14 fala assim. Espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, porque Ele é contigo. E outras versões falam assim. Espera no Senhor, anima-te nele, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isaías 40, versículo 29, também fala disso. Depois você confirma na sua palavra, na Bíblia. Eu vou adiantar um pouco, senão vai demorar muito. Isaías 40, versículo 29 também fala disso. Olha o que fala na palavra do Senhor em Isaías. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. No caminho a qual o Senhor te colocou, a força dele te dá alimento, a força dele te coloca e de pé todos os dias. Você vai caminhar nessa carreira a qual o Senhor te propôs como um atleta de Cristo, vai chegar no final, pode até ficar cansado, mas a alegria do Senhor é a tua força. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor diz, eu vou restaurar tuas forças. Você vai até cansar, mas não ficará prostrado, porque a força do Senhor vai te levar, te impulsionar, estará contigo
todos os dias até o final desse caminho. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá a força. Deus, Ele dá força para quem? Se nós fôssemos perguntar, para quem que Ele dá essa força? Ele derrama do céu a força? Simplesmente eu estou vivendo assim e de repente a força de Deus vem? Não. Ele dá força para quem busca. Ele dá força para quem se derrama, para quem o encontra, para quem pede e para quem quer. O Senhor dá força para quem clama a Ele, para quem tem compromisso com Ele, para quem anda de verdade no caminho a qual foi proposto, para quem se prepara. Porque o atleta, ele simplesmente não levanta de manhã e fala, eu vou correr, porque ele não vai dar conta. O atleta, ele vai se preparando todos os dias, ele vai dosando, ele vai colocando dentro do seu organismo alimentos para isso. Está preparado com a sua saúde, está preparado mentalmente, psicologicamente, para vencer os obstáculos, para se superar. O atleta, ele levanta todos os dias, ele faz um treinamento diário, ele não dorme, ele levanta todos os dias, ele treina para isso, ele faz disso a sua vida. O atleta, ele está preparado para correr. O atleta, ele está preparado para ser derrotado. O atleta, ele está preparado para vencer. Como cristão, nós temos que estar preparados para tudo. Porque o Senhor diz na palavra dele que o dia mau vem para mim e vem para você. Sabe por que nós temos que ficar fortalecidos nele? Porque o dia mau está vindo, o dia mau chegou, o dia mau vai chegar. Essa é a preparação de Deus para aqueles que servem a Ele. É de estar preparado. O problema aqui não é o dia mau chegar, é como o dia mau irá me encontrar nessa chegada. Como o dia mau irá te encontrar, irmãos? Pastora, mas é só palavra de maldição? Não. A palavra do Senhor diz que a aflição dos justos são muitas. Muitas são as aflições dos justos. Mas ele diz, eu venci. Quando Deus está em mim, eu sou fortalecido por Ele. Então eu consigo vencer. Eu consigo estar preparado quando eu busco a face dEle, quando eu busco a sua presença, quando eu me alimento da palavra, quando eu quero me levantar verdadeiramente do marasmo da minha alma, quando eu quero correr, quando eu quero andar nesse caminho, quando eu quero avançar, quando eu quero chegar no final desse caminho. Aí é que Deus diz, enquanto tu está fraco, aí é que tu é forte, porque na fraqueza eu me disponho. Na fraqueza eu me abro, na fraqueza eu não tenho nada. E Deus entra com a força dele e eu sou tudo. Eu consigo. É isso que Deus está falando na nossa vida hoje. Para as nossas vidas hoje. Isaías 41 fala disso. Isaías 41, versículo 10 fala disso. Não temais, porque eu estou contigo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Com a minha mão. Deus nos fortalece. Deus nos dá força. Moisés, quando Moisés sabia que para vencer uma batalha, não era só na força da espada. Não era somente com a espada. Moisés sobe ao monte e levanta seus braços. E em oração, a peleja é vencida. Quer ser fortalecido por Deus? Se aproxima dele. Se aproxima de Deus em oração. Se aproxima de Deus lendo a palavra. Neemias. Glória a Deus. Neemias 6. Versículo 9 fala assim. Neemias estava reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém.
que estavam destruídos. E Neemias recebeu uma notícia que os inimigos vieram. E vieram com investida contra ele e contra todo o povo de Israel. Ele disse: Senhor, fortalece as nossas mãos. E quem não se lembra do rei Josafá? O rei Josafá, o rei de Judá, que de repente, no auge da sua prosperidade como rei, os edomitas, os moabitas, os amonitas se juntaram e vieram pelejar contra ele, contra Josafá. Um ataque surpresa. Então Josafá entrou em oração e em jejum com todo o povo e disse assim: olha, em mim não há forças. Porém, os nossos olhos estão em ti, ó Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Josafá? Nesta peleja, não terás que pelejar. Estás parado, quieto. E vede o livramento do Senhor. Deus fortalece quem busca. Deus fortalece quem entende que sozinho não consegue nada. Quando Deus fortalece, até o menino destrói um gigante. Claro que nós estamos falando lá em 1 Samuel 17, Davi contra Golias. Vestiram ele de tudo, tudo, armadura, espada, escudo. Mas o pastor das ovelhas tinha o principal, Deus dentro dele, o Deus que o fortalecia, o Deus que estava com ele lá onde ele cuidava das ovelhas, porque ele não deixou de ser aquele que ele era. Ele não deixou o inimigo tirar aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. A fortaleza de Davi não era, a força de Davi não era o que estava do lado de fora. Era o que estava do lado de dentro da sua alma. Era o compromisso a qual ele tinha com Deus. A fidelidade a qual ele tinha com Deus. A força de Davi estava dentro do seu coração. Ele tinha um coração de adorador. Ele era fiel. Ele amava servi-lo de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí um belo dia, o gigante cruzou o caminho de Davi. Não foi Davi que cruzou o caminho do gigante. Sabe por quê que eu falo isso? Não está escrito na palavra não, mas eu estou falando. Porque aquele que é fortalecido no Senhor, o caminho que ele anda é reto. Ele não precisa procurar. Os obstáculos vêm, mas ele vence cada um deles. Não somos nós que temos que correr do inimigo. É ele que tem que correr de cada um. Porque ele sabe, o inimigo sabe o que tem dentro de você. Se o inimigo sabe o que tem dentro de você, cabe a mim, como cristã, como serva do Senhor, saber que a força dele é a minha fortaleza. E se ele está dentro de mim, o que vier de fora não vai me atingir, não vai me matar, não vai me destruir. Foi isso o pensamento que Davi pode ter pensado na hora lá. Porque o que matou o gigante não foi só as pedras direcionadas pelo Senhor, mas foi a força que estava dentro de Davi, quando ele girou aquela funda e lançou contra aquele gigante. A força que estava dentro de Davi direcionou aonde ela teria que atingi-lo. O Senhor derruba gigantes. Ele destrói teus inimigos. O Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. E o gigante estava zombando do Deus, dos servos dele. Ninguém teve coragem. Sabe por quê? Porque quando nós não temos a presença do Senhor, nós somos covardes.
Quando não temos a presença do Senhor, não temos convicção daquilo que Ele é na nossa vida. Quando não temos essa proximidade, essa intimidade com Deus, nós andamos de qualquer forma, somente existimos. Mas quando nós temos essa presença, todos os dias o Senhor se renova, porque a palavra dele diz que Ele se renova a cada manhã, e o renovo de Deus é a força, o renovo de Deus é a esperança, o renovo de Deus é a fé, o renovo de Deus é a convicção daquele que eu sirvo e daquele que você serve. Quantas vezes falam ao nosso redor: ai, teu chamado não, você não tem chamado para isso, você é chamado para aquilo. Não, o teu ministério é assim. Não, aí você é assado. Ei, quem tem que ter uma posição somos nós, não é quem está falando não. A posição da alma é que Deus vai ver. A posição da alma, a convicção que Davi teve: eu vou contra ele em nome do Senhor. Eu não vou com espada, com não sei o quê. Eu vou em nome do Senhor. Deus de glória. Enfrente os gigantes da tua vida. Enfrente os gigantes na força de Deus. Sejam fortalecidos por Ele. José, já estou terminando, só conseguiu aguentar tudo o que passou, porque Deus lhe deu força. José se fortaleceu em Deus para chegar onde ele chegou. E ele não se fortaleceu em Deus, não foi na hora que ele chegou não, foi antes. Quando foi vendido, quando foi traído, quando foi machucado fisicamente e psicologicamente, quando teve seus sonhos aparentemente destruídos, quando estava na cadeia, quando correu risco de morte, quando foi acusado de querer fazer alguma coisa com a mulher do seu senhor lá. Mas ele se manteve íntegro na presença do Senhor. Em nenhum momento ele questionou porque ele estava naquele caminho, porque a vida dele estava dando errado, porque ele foi vendido e estava sem ver o pai que ele tanto amava. Ele não se questionou, mas ele chegou mais ainda para a presença daquele que tudo pode. Ele se fortaleceu no Senhor, porque ele sabia que o que Deus estava preparando durante toda a sua trajetória, a sua história, o seu caminho, lá no final, o nome do Senhor iria ser honrado. Sabe o segredo aqui? De Davi, de Josafá, de Moisés, de todos os servos dele? O segredo aqui é saber que na minha trajetória e na tua trajetória, como foi dos nossos irmãos, o Senhor sempre está presente. Ele sempre dá a resposta, a palavra final. A palavra final de Deus, ela é a minha força, ela é a tua força. Esse é o grande segredo, é a intimidade que eu tenho com o meu Senhor. E eu sei até onde Ele vai me levar. Eu sei até que Ele sabe que eu não tenho força, mas que a força dEle é que me fortalece. É nessa força que eu estou hoje. É nessa força que você vai andar. É nessa força que você vai conquistar. Anarabaxanarai. Paulo, quem não sabe a história de Paulo? Passou fome, foi perseguido. Mas o Senhor o ajudou. Vamos lá para a palavra do Senhor, quero fechar com essa palavra. Filipenses. Palavra-chave nessa noite para você, nessa noite. Filipenses 4, versículo 13, fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer vencer? Quer romper? Quer ser curado da alma? Quer ser curado fisicamente? Quer entender o propósito de Deus para a sua vida? Quer saber aonde você vai conseguir chegar? Quer saber o que Deus tem para você? Se fortaleça nele. Busque a Ele. Ame a Ele. Honre a Ele. Se entregue a Ele. Viva por Ele. Viva nele. Que a tua vida, a tua história, tudo que Deus propôs
tudo que Deus tem reservado, todos os projetos, sonhos, em nome do Senhor Jesus, você possa ser fortalecido na mente, no psicológico, no coração, na alma, ministerialmente falando, fortalecidos em Deus, porque aquele que é fortalecido no Senhor, pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra do Senhor ao meu coração foi essa. Rápida, talvez para você possa ter demorado um pouco, mas para mim foi rápida. Para quem me conhece sabe que eu demoro um pouquinho mais. Sejam fortalecidos no Senhor. Gostaria de chamar o pastor Marcos. Foi difícil, irmão, falar assim, não com rapidez, mas para quem já tem um costume, eu não consigo ficar meio que presa ao horário, essas coisas, mas eu sei que a gente tem um horário para cumprir. Tem 7 minutos ainda, eita, bati o recorde, corri e alcancei na carreira. Que Deus possa fortalecer a sua alma, o seu coração, irmãos. Eu quero agradecer a todos, né? Eu sei que o pastor Marcos já agradeceu, mas que nós possamos continuar nesse caminho, seguindo o rumo, com propósito, não somente andando, vagando. O caminho não tem como vagar, não. O caminho só tem como seguir, prosseguir e alcançar lá no alvo. Eu quero agradecer e quero te dizer que quando nós estamos diante da direção do Senhor, Ele sempre confirma. Essa semana o Senhor me confirmou essa palavra. Pessoas que eu tenho conversado, pessoas que eu mandei algumas mensagens, elas mandaram de volta, que estão tentando ser fortalecidos pelo Senhor. Eu falei, tente, porque quando você vai atrás, você nunca volta da mesma forma. Quando você toca em Deus, você não volta vazio. Quando se toca na orla de Deus, a cura, a transformação e a libertação. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar te alcançando nessa noite por meio dessa palavra, que você seja fortalecido na força do Senhor, na força do seu poder. Amém? Eu te convido nesse momento, nós vamos orar. E antes de orarmos, eu quero relembrar os irmãos que nós continuamos a nossa campanha, né, do agasalho, né? Muitas pessoas aí sofrendo, irmão, com esse frio, né? Talvez você está na sua cama quentinha, né, com seu cobertor, né? Mas tem muita gente precisando, irmãos, e nós contamos com a sua ajuda, né, para que nós possamos abençoar o máximo de pessoas possíveis ao nosso redor, aqueles que estão no nosso caminho. Amém? Assim também nós continuamos a campanha, né, da doação dos alimentos, dos itens dos alimentos, também da cesta básica, você que pode doar, que Deus possa estar te abençoando de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um, né, que está no nosso meio, os irmãos que estão aqui nos ajudando, Deus possa abençoá-los também ricamente. E assim nós terminaremos, crendo no poder do Senhor, né, nós estaremos continuando orando, irmãos, pela vida dessas pessoas que têm sido alcançadas por essa doença, por essa enfermidade nesses tempos, né? Quantas pessoas, né, têm sofrido, quantas famílias têm sofrido com essa doença, né, em muitos casos de mortes também. Que Deus possa colocar a sua mão sobre essa nação, sobre sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, né, mas que nós possamos entender uma coisa, que Jesus está às portas, né, como foi lido aqui nessa noite, né, Jesus ele está voltando, e esse era um dos sinais, né, que haveria muitas situações, muitas guerras, rumores de guerras, enfermidades, pestilências, enfim, tudo aponta, queridos, para a volta de Jesus Cristo, que você esteja preparado para essa volta, em nome do Senhor. Vamos orar então. Deus querido, Pai amado, Pai santo e Deus poderoso, Papai querido, nessa noite, talvez, meu Pai, alguém está aí nesse momento nos ouvindo, Pai, está se sentindo fraca, está se sentindo, ó Deus, fragilizada, está se sentindo, ó Deus, sem forças, mas Deus querido, eu te peço nessa noite, Pai, visita, Senhor, essa vida, visita, meu Pai, esse coração, visita essa alma, meu Pai, visita, Pai, o Espírito, ó Deus, e dessa pessoa, visita, meu Pai, em todas as dimensões, ó Deus, dessa vida, Papai querido, trazendo renovo, trazendo transformação, trazendo cura, meu Pai, na vida de pessoas, cura da alma, cura do espírito, cura, Senhor Jesus, no seu físico, em todas as dimensões do seu ser nessa noite, Pai. Nós apresentamos essas vidas, nós apresentamos, meu Pai, ó Deus, cada pessoa internada, nós apresentamos cada pessoa acometida, ó Deus, por essa enfermidade e por outras, Papai querido, nós pedimos ao Senhor a tua intervenção, pedimos ao
Senhor, meu Pai, que o Senhor cumpra segundo a tua vontade, conforme o teu querer. Papai querido, visita as nossas famílias, visita os nossos lares, visita a nossa casa, visita a nossa casa espiritual nessa noite e renova, Deus, as nossas forças, nos capacita, meu Deus, a continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, que possamos trilhar, meu Pai, a boa caminhada que nos foi proposta, a carreira, Senhor, que nos foi proposta. Meu Pai, renova a nossa fé, renova, Pai, a esperança. Queremos um dia, meu Pai, habitar contigo, meu Pai, ó Deus, na glória. Queremos um dia, meu Pai, estar contigo no que foi prometido em Apocalipse, meu Pai, 21. Meu Pai, que nós, novos céus e nova terra, meu Pai, onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfermidade. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, que esse dia vai chegar e nós queremos estar preparados para a tua volta. Queremos estar preparados para o dia que o Senhor virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Renova, Deus, as nossas forças. Queremos trilhar, meu Pai, e combater o bom combate até o dia da tua volta, papai querido. Abençoa cada um e a cada uma nessa noite. Que a tua presença, meu Pai, consoladora, que o teu Espírito Santo, ó Deus visitador, possa eu encontro e ministrar mais profundamente em cada vida, em cada coração nessa noite, porque tu és um Deus poderoso e fiel, e nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Levante suas mãos, nós sairemos daqui debaixo da bênção do Senhor. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do doce Espírito Santo esteja presente na sua vida, no seu lar e no seu coração. Se você crê, diga amém e amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.